bem-vindo ao Jornal Portuário. Somos jornalistas gerados por inteligência artificial à frente de um dos primeiros canais do YouTube dedicados a notícias especializadas no setor aquaviário. Nossa missão é levar até você informações confiáveis, com agilidade e responsabilidade sobre tudo o que movimenta o universo dos mares, rios e portos. Hoje a gente vai mergulhar fundo num projeto que promete mexer bastante com o Porto de Santos, o Tecon Santos 10. É um mega terminal de contêineres, né? Um investimento pesado, 6 bilhões. Exatamente. E a promessa é grande, aumentar em 50% a capacidade do porto. A nossa conversa aqui vai se basear muito na análise do engenheiro Luiz Cláudio Montenegro, que é especialista e acompanhou a audiência pública sobre isso. Certo. O nosso objetivo é entender por que esse projeto é tão crucial agora. Tentar desvendar esse problema das filas de navio, da capacidade que já estourou e ver também o que isso implica para os acessos, para a ferrovia, concorrência. Muita coisa envolvida. Pois é. Ok, vamos desembrulhar isso então. Para começar, a urgência. Parece que a situação em Santos chegou num ponto bem crítico, né? O especialista mesmo disse que o limite de capacidade foi atingido lá por 2019 e 2020 já. Exatamente. E os números mostram isso de forma bem clara, sabe? São dados que, olha, assustam um pouco. Tipo o quê? Entre dezembro de 23 e janeiro de 24, a espera média para um navio atracar chegou a 53 horas. Nossa. 53 horas. É mais de 2 dias esperando. Imagina o custo disso. E como consequência direta, teve quase 250 omissões de escala. Basicamente, navios que decidiram pular Santos para não perder mais tempo na fila. Pulando o maior porto da América Latina. Isso mostra que a coisa não tá normal mesmo. Não tá nada normal. É um gargalo real que impacta toda a cadeia logística. Custa caro para todo mundo. E aí, nesse cenário, surge o Tecon Santos 10 como digamos, a grande aposta para resolver isso. 6 bilhões de reais, 50% mais capacidade, os números são realmente impressionantes. Sem dúvida. E o que chama a atenção é justamente a escala da resposta, né? Não é um puxadinho, é uma tentativa de resolver o problema de forma estrutural. Uma solução de peso para um problema de peso. Exato. A ideia é que essa nova capacidade consiga absorver não só a demanda que está reprimida hoje, mas também o crescimento futuro. É pensar lá na frente. Mas aí sempre vem aquela pergunta, né? Aumentar muito a capacidade de um terminal. E os acessos? Como fica o trânsito em volta? Um terminal gigante não pode acabar criando um caos ainda maior ali na região. Isso apareceu na audiência, imagino. Com certeza. E esse ponto é, assim, fundamental. Ninguém quer criar um problema para resolver outro. A análise do Montenegro, pelo que ele observou, indica que existe essa consciência, sim. E o que está sendo planejado, então? Olha, tem projetos de infraestrutura de acesso que estão programados para acontecer antes do Tecon 10 operar a plena carga. Isso é importante. Tipo, quais projetos? A gente está falando da nova entrada de Santos, que, aliás, já está bem encaminhada. Tem também o novo viaduto da Alemoa, que vai ajudar muito a organizar o fluxo ali na entrada do porto. Ah, sim, aquele viaduto é estratégico. Muito. E tem a nova descida da Serra, que é um projeto maior, estadual, mas que já tem o aval e os estudos avançando. A ideia é que a infraestrutura viária cresça junto, sabe? Que ela suporte esse aumento de carga. Entendi. Então tem um plano para o acesso rodoviário. Mas e a ferrovia? A gente sabe que, historicamente, a integração com os trilhos em Santos é um desafio, para dizer o mínimo. Como que essa análise vê a questão da ferrovia para o Tecon 10? Então, essa é outra peça-chave no quebra-cabeça e foi bem discutido também. Surgiram 2 opções principais. Um ramal ferroviário direto, lá dentro do novo terminal. Um ramal dedicado para ele. Isso. Ou uma alternativa que parece que ganhou mais força, um terminal ferroviário externo, mas compartilhado com outros terminais. Compartilhado, como assim? É um terminal fora do Tecon 10, mas que poderia atender toda a margem direita do porto. O interessante dessa alternativa é justamente o potencial de aumentar a intermodalidade de forma mais ampla, não só para esse novo terminal. Faz sentido, pensando no porto como um todo. E qual o potencial disso? A análise que o especialista apresentou sugere que seria viável tirar entre 10% a 15% dos contêineres das estradas e colocar nos trens. 10 a 15%. Pode não parecer tanto percentualmente, mas no volume total de Santos deve ser um alívio considerável, né? Exatamente. Em números absolutos é um volume bem significativo. Seria um ganho importante para a eficiência logística e, claro, um alívio para as rodovias da região.
Ok, então acesso rodoviário e ferrovia estão no radar. Agora, tem outro ponto que sempre gera faísca em projetos desse tamanho: a concorrência. Um terminal com essa capacidade toda não cria um risco de concentrar demais o mercado? De repente, um ou dois grandes players dominando tudo? Essa preocupação é legítima e foi, sim, abordada diretamente na análise que o Montenegro acompanhou. Levanta aquela questão importante do equilíbrio de forças no porto, né? E qual foi a conclusão? O risco existe? Olha, segundo a análise apresentada lá, a conclusão é que o mercado brasileiro de contêineres hoje é considerado ativo. E as barreiras para novos entrantes não são tão altas assim. Como assim? Que opções existem? Existem os TUPs, né? Os terminais de uso privado, que operam fora da área pública do porto. Tem os próprios arrendamentos, como esse do Tecon 10, e operações em berços públicos também. Ou seja, há caminhos para competição. Tá, mas e se um dos operadores que já está em Santos hoje ganhar essa licitação do Tecon 10? A concentração não aumentaria de qualquer forma? Aumentaria sim. Mas mesmo nesse cenário, os estudos que foram apresentados estimam que a concentração ficaria ali, tipo assim, na faixa de 30% a 40%. E isso é muito. É preocupante. Então, esse é o ponto interessante. Usando parâmetros globais, esses níveis de 30%, 40% não são vistos como algo alarmante. Na verdade, em muitos grandes portos internacionais, isso é considerado normal ou até desejável por indicar eficiência e ganho de escala. Estaria bem abaixo dos limites que normalmente acendem alertas de órgãos antitruste, sabe? Entendi. Então a análise técnica sugere que a concorrência não seria um problema crítico. Pelo menos, não um problema fora dos padrões internacionais aceitáveis para portos desse porte. Ok, então se a gente juntar as peças, o Tecon Santos 10 aparece como uma resposta talvez necessária e bem ambiciosa para essa crise de capacidade que Santos vive. Sim, uma aposta alta. Com um plano, pelo menos no papel, para cuidar dos acessos rodoviários antes que o terminal opere a todo vapor. A ferrovia é vista como crucial para a eficiência, com essa ideia do terminal externo compartilhado ganhando força. Exato. E as preocupações com a concorrência, embora existam, parecem estar, segundo essas análises técnicas, dentro de limites administráveis e até comuns internacionalmente. Basicamente, é um esforço grande e coordenado para modernizar e preparar o principal porto do país para o futuro, para continuar crescendo. Faz tudo sentido. É um movimento importante para a economia brasileira como um todo. Precisamente. Isso, pensando bem, nos deixa com uma reflexão interessante para o futuro, né? Qual seria? Com todo esse foco massivo agora na infraestrutura física, o terminal em si, as estradas, os trilhos, para resolver os gargalos atuais, qual vai ser a próxima fronteira de inovação para o Porto de Santos? Boa pergunta. Quando o Tecon 10 estiver lá, operando, e a capacidade física deixar de ser o problema número 1, onde é que vão estar os novos desafios? Onde buscar mais eficiência, mais competitividade? Será que vai ser na digitalização mais avançada? Otimização de processos com inteligência artificial? Gestão de dados? Talvez a integração ainda maior entre todos os elos da cadeia. Pode ser. Fica essa questão no ar, né? O que vem depois do concreto e do aço? É algo para a gente continuar acompanhando de perto.